Olá, tudo bem com vocês? Como estão? A nossa proposta de hoje para a aula será essa linda bolsa, tá? Fácil e prática para você que está aí em casa nessa quarentena querendo trabalhar um pouquinho. Vocês vão precisar cortar do jeans para a parte da frente da bolsa 2 pedaços de 24 por 40. Para as costas da bolsa, um pedaço do jeans de 40 por 46. 2 pedaços de manta R2 no tamanho de 43 de altura por 49 de largura. Vão precisar cortar uma vez do tecido complementar e uma vez do tecido de forro à medida de 24 por 26, 24 de largura por 26 de altura. Vão precisar cortar 2 vezes do tecido do forro na medida de 24 por 32. Uma vez do tecido complementar na medida de 4,5 de largura por 24 aqui, 4,5 de altura, perdão, por 24 aqui de comprimento. Duas vezes do tecido do forro de 38 de altura por 44 de largura. Uma vez do tecido complementar e uma vez do tecido do forro, vocês vão precisar cortar 18 de altura por 26 de largura. Vão precisar de um pedaço de 41 centímetros de zíper, um cursor e 2 pedaços do tecido complementar de 3 por 5 para fazer os acabamentos do zíper. Vão precisar de um zíper de 23 centímetros e do tecido complementar um pedaço de 4,5 por 7,5 para fazer o complemento desse zíper. E vão precisar de 2 pedaços de alça de corda na medida de 71 centímetros. Vamos dar início na nossa bolsa realizando a execução desta parte da bolsa, deste bolso que não tem zíper e deste bolso com zíper, tá? Para isso, vocês vão precisar estar na mão com aqueles 2 pedaços de 32 de altura por 24 de largura. Aqueles 2 pedaços sendo um do tecido complementar e um do tecido do forro de 24 por 26. O zíper de 23 centímetros e o seu prolongamento de 4,5 por 7,5. E aquela faixinha de 4,5 por 24. Para vocês que têm dúvida na colocação do zíper, vocês vão abrir um pedaço dele, olha, tá? O zíper tem uma parte redonda aqui e tem uma parte quadrada.
Vocês vão encaixar no zíper pela parte redonda. Então, vão encaixar um lado primeiro. E depois vão encaixar o outro lado. E vão precisar ajeitar, porque o zíper ele não entra reto, tá vendo? O cursor ele não entra reto, então vocês ajeitem ele no zíper de forma que ele fique reto, ele não pode estar torto, ele tem que estar reto com o zíper. E vão puxar. Agora, um outro detalhe importante para a execução da bolsa é que o prolongamento, o acabamento em uma das pontas do zíper deve ser colocado na posição contrária que o zíper abre. Então, vamos lá. Meu zíper está abrindo, olha, meu zíper abre para cá, não abre para cá? Para cá? Então, eu vou colocar a minha ponteira no lado oposto. Eu vou pegar aqui e vou colocar esse meu prolongamento no lado oposto do lado para onde ele abre. Vou pegar esse pedaço de 4,5 por 7,5, vou dobrar ele pelo 7,5, vou lá na máquina e vou passar um pé de máquina aqui. Passei o pé de máquina, como eu falei para vocês. Agora eu vou abrir aqui. Vou colocar essa costura pra cima e no meio. Vou vincar ela abertinha. Tá? Vou pegar o meu zíper. Lembra que o zíper, eu vou colocar isso no lado oposto. Meu zíper tá abrindo pra cá, eu vou colocar isso no lado oposto do zíper. Vou virar ele do avesso, de barriga pra baixo. Vou pegar aquela parte que tá com a costura pra cima e vou encaixar no avesso do meu zíper. Vou na máquina e vou passar um pé de máquina aqui. Costurado na ponta, vamos desvirar. Então, como eu falei, está no lado oposto do lado que o zíper abre. Agora, vamos pegar aqueles 2 pedaços que eu pedi para vocês cortarem. O tecido complementar, vocês vão pegar aquele pedaço que está com 24 por 26, 24 a largura, 26 a altura. Vocês vão virar esse zíper frente com frente do tecido e vão passar uma costura aqui, olha, com menos de um pé de máquina. Então, eu passei uma costura com menos de um pé de máquina. Agora, eu tenho um outro pedaço cortado no mesmo tamanho, de 24 por 26, que é o tecido do forro. Vou colocar ele aqui, frente do tecido do forro, com frente do tecido principal, nesta posição aqui, sobre o zíper, olha, desta forma. E vou passar agora um pé de máquina. Vou abrir um pouquinho o zíper para facilitar a costura aqui no começo. Depois eu arrasto ele para lá de novo. E vou passar um pé de máquina. Passei o pé de máquina, como eu falei para vocês. Vou desvirar. Vai ficar desta forma aqui, olha. Olha, como está aqui. Tá? Vou passar no ferro. E vou passar um pé de máquina aqui. Aproveitando que eu vou pro ferro passar essa peça, antes de passar o pé de máquina, eu vou pegar aquela tirinha que eu tenho de 4,5 por 24 e também vou passá-la no ferro ao meio, desta forma, com o desenho para fora. Então, eu acabei de passar o pé de máquina aqui. Vou pegar agora aquela tirinha de 4,5 por 24 que eu passei no ferro ao meio.
e vou costurá-la nesta parte de cima do zíper com um pé de máquina e com a parte aberta virada aqui para a parte de fora do zíper. Então, eu passei um pé de máquina naquela faixinha, vou ao ferro e vou passar isso aqui certinho nessa posição aqui, ó. Prontinho, costurado. Agora, nós vamos pegar aqueles 2 pedaços que vocês cortaram do tecido do forro, de 24 por 32. Vamos pegar uma parte dele. Vamos posicionar, após acertar tudo, que se tiver alguma rebarba no que você acabou de costurar, você já acertou, deixou bonitinho. E vamos posicioná-lo sobre aquele tecido de 32 por 24. Vamos deixar eles alfinetadinhos ou presos com as nossas presilhinhas, tá? Bem certinho. Reto, tá bom? A gente tem que ter a mesma distância sobrando aqui. Para isso, a gente vai posicionar e vai se certificar de que a distância aqui, olha, é a mesma. Tá dando 3 centímetros, tá bom? Então, para garantir que eu vou costurar e isso vai ficar certinho, eu já vou riscar esses meus 3 centímetros aqui nessa peça de baixo. Tá? Vou agora na máquina, prestem bem atenção então no que eu vou fazer agora. Eu vou à máquina. Essa tirinha que eu costurei aqui, que eu passei no ferro pra cima, eu vou tombar ela pra baixo novamente e vou repassar a costura aonde eu já havia passado um pé de máquina para prender este bolso com zíper nesta parte do tecido do forro, tá bom? Então, vamos repassar essa costura aqui lá na máquina. Agora, eu tombo novamente, fazendo, encostar naquele risco que eu fiz os 3 centímetros, tá? E vou passar uma costura bem na pontinha, pra prender essa faixinha. Então, eu passei uma costura na pontinha, prendendo essa faixinha exatamente sobre o risco dos 3 centímetros que eu fiz. Agora, eu vou pegar... Vocês lembram que nós cortamos 2 pedaços de 24 por 32. Eu vou pegar o outro pedaço de 24 por 32, vou colocá-lo frente com esse pedaço que está embaixo do tecido do forro na mesma medida de 24 por 32 e vou passar um pé de máquina aqui, ó. Então, olha o que eu fiz, tá? Peguei o outro pedaço, coloquei frente com frente e vou passar um pé de máquina aqui. Deu pra entender, né? Passei o pé de máquina, vou desvirar, vou ao ferro, vou passar, olha, pra deixar a costura certinha. E rebater novamente um pé de máquina aqui. Então, temos aqui certinho, tá? Uma parte do bolso, quando a gente abre aqui forradinha. E aqui é a outra parte que vai fazer divisa com a bolsa, que vai ser nosso outro bolso. Vamos pegar agora aquelas nossas 2 partes que nós cortamos do jeans. No pedaço de 24 por 40. E vamos fazer isso aqui, ó. Vamos colocar os bolsos sobre uma das partes. E vamos costurar um pé de máquina nesta parte aqui, ó.
tá? Desta forma aqui. Vamos costurar aqui. Costurado, tombei no ferro a costura sobre aqueles tecidos todos costurados aqui, olha, passei no ferro dessa forma. Agora eu vou pegar uma manta, vou posicionar sobre a manta e vou quiltar esta parte do jeans e esta parte do jeans, mantendo esse bolso solto. Vou também aproveitar, pegar o outro pedaço de manta com aquele pedaço de jeans que nós cortamos para as costas de 46 por 40 e vamos quiltar as peças agora para poder dar prosseguimento. Peça quiltada, tá bom? Tanto a parte de dentro do bolso quanto esse outro lado. Vamos tirar o excesso da manta para que a gente possa acertar com segurança a peça. Então, a gente tira primeiro toda essa rebarba de manta que tem. Vamos começar acertando primeiro a largura da peça. Eu vou colocar exatamente numa reta essa união entre as duas partes do jeans e vou deixar com 22 para cada lado. Então, do meio para cá eu vou deixar com 22 e desse meio para cá eu vou deixar com 22, tá bom? 22 centímetros aqui. 5, 10, 15, 22 aqui. Não vou passar minha lâmina sobre o zíper, tá? Pra não estragar a lâmina. Paro, continuo do zíper pra lá e depois eu vou cortar essa parte na tesoura, tá bom? 5, 10, 15, 22. Vou cortar esse lado. Pego aqui a tesoura, como eu falei pra vocês, e corto essa parte do zíper. Agora, vamos tirar na altura. A nossa altura tem que ficar exatamente com 38 centímetros. Vou tirar um pouquinho daqui de baixo para arrumar aquela rebarba que ficou. Aqui. E vou acertar os 38 aqui em cima. Da mesma forma, acabando essa peça, nós vamos acertar a outra parte que também foi quiltada. Então, essa aqui é a frente da bolsa. Vamos acertar as costas na mesma medida de 44 por 38. Primeiro, vamos tirar o excesso da manta. As nossas duas partes recortadas na medida que precisamos de 38 por 44. Parte da frente da bolsa e as costas da bolsa. Vamos agora para o nosso zíper. Vamos pegar aquele zíper de 41 centímetros e aqueles dois pedacinhos de 3 por 5
Vamos virar o zíper do avesso, vamos pegar a frente desses tecidinhos e colocar no avesso do zíper e passar uma costura em cada extremidade. Passei a costura, o pé de máquina nas duas extremidades, vou dobrar aqui exatamente onde eu costurei e vou revirar lá pra frente e vou passar uma costura na ponta das duas extremidades. Então, o nosso zíper tá pronto, vamos aguardar agora um pouquinho e vamos posicionar a alça. Do meio, vocês vão marcar 9 centímetros para um lado e do meio vão marcar 9 centímetros para o outro lado. Só que o que nós vamos fazer? Como eu vou colocar essa alça juntamente com o zíper, eu vou deixar essa alça um pouquinho mais para dentro do que o normal, tá? Então, eu vou marcar na alça 3 centímetros. Vou marcar do lado do avesso dela, tá, gente? 3 centímetros, que vai ser o que eu vou deixar pra dentro da minha bolsa. Então, vai ser isso aqui, ó. Eu vou colocar isso aqui, perdão. Isso aqui, ó. Tá bom? Desta forma aqui, ó. Dos 9 que eu marquei pra fora. E vou deixar entrar tudo isso aqui. Então, eu vou lá na minha máquina agora e vou prender essa alça, tanto na frente como nas costas da minha bolsa, pra já deixar presinho lá certinho. Nas costas eu não tenho meio marcado, então não esqueçam que nós teremos que achar o meio. Dei um piquezinho com a tesoura. E vou marcar 9 centímetros para um lado e 9 centímetros para o outro lado. No avesso da minha alça, vou marcar os 3 centímetros e fazer a mesma coisa que eu fiz na outra alça. Vamos agora costurar o nosso zíper. Já prendemos nossas alças, né? Nas costas e na frente da bolsa. Vamos achar o meio do nosso zíper. Dobra ele, acerta ele direitinho. Vamos dar um piquezinho de um lado. Ajusta ele novamente e vamos dar um piquezinho do outro lado. Zíper virado para baixo, no meio, a parte da frente já está o nosso meio onde nós fizemos a costura. Então, vamos colocar o meio no meio. Vamos na máquina e vamos passar menos que um pé de máquina deste lado. E depois, na sequência, vamos colocar meio com meio do outro lado e já passar um pé de máquina também nas costas, menos que um pé de máquina na parte das costas. Então, nós costuramos o nosso zíper na parte da frente e na parte das costas. Agora, eu vou reservar essa parte e vou preparar o nosso bolso para poder costurar ele numa das partes do forro, para a gente poder terminar a montagem da bolsa. Então, vocês cortaram 2 pedaços, sendo um do tecido complementar e outro do forro, no tamanho de 18 por 26. Vão colocar frente com frente e vão passar uma costura na parte de baixo e uma na parte de cima. Vamos para a máquina. Então, após passar a costura em cima e passar a costura embaixo, nós vamos fazer isso aqui agora, olha. Nós vamos dar uma desviadinha nesse tecido, formando um barrado na parte de cima. E se eu virar,
vai formar um outro barrado na parte de baixo. Vou ao ferro, vou vincar certinho para ele poder ficar reto. Vou costurar uma lateral inteira e na outra lateral eu vou passar uma costura e deixar uma abertura, tá? Então, vou passar primeiro. Então, eu fiz aquele desvio, né? Levantando um pouquinho, abaixando um pouco o forro e levantando o tecido complementar na média de uns 2,5 cm. Passei no ferro, assentei bonitinho. Costurei uma lateral inteira e na outra lateral eu deixei uma abertura para ser desvirado. Vou acertar aqui esses cantinhos para eu poder desvirar esse bolso aqui. Então, aquela desviradinha, aquela desviada que eu dei lá para vocês verem, exatamente para acontecer isso aqui, olha, eu ficar com o meu tecido complementar e uma faixinha do outro tecido. Vamos para o ferro, vamos passar a sentar bonitinho essa parte. E após passar no ferro, eu vou passar uma costura aqui nessa parte de cima, daqui pra cá, e vou passar um pé de máquina daqui pra baixo. Então, estamos com o nosso bolso costurado. Passei aquele pé de máquina daqui pra cá e daqui pra lá. Marquei o meio do meu forro, tanto em cima quanto embaixo. Vou marcar, vou riscar, tá bom? Esse meio. Vou marcar 8 centímetros para baixo, do topo do forro para baixo. Vou achar o meio do meu bolsinho. Vou posicionar meio no meio. Vou alfinetar e vou costurar na beiradinha. Vou aproveitar e vou marcar 4 centímetros aqui, que vou deixar um espacinho se eu quiser colocar uma caneta aqui para ficar fácil para eu pegar, tá bom? Bolso costurado, bonitinho aqui, tá? Passei aquela costura aqui também dos 3 centímetros que eu marquei pra vocês, tá? Agora, peraí, que eu não sei se eu marquei 3 ou marquei 4, não vão ficar em dúvida. Marquei 4 centímetros, tá bom? Agora, eu vou pegar essa parte do forro que tem o bolso e vou costurar nas costas da bolsa, tá? Vou pegar a frente do forro, que tem o bolso, e vou pôr frente com a parte das costas. Vou alfinetar e vou passar um pé de máquina. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Eu vou pegar o meu outro forro, vou achar o meio, vou colocar frente com frente e vou passar um pé de máquina. Quando vocês forem passar esse pé de máquina, aproveitem e deem uma reforçadinha na alça, tá, gente? Olha, tá bom? Não esqueçam. Outra coisa, para costurar também, se o zíper estiver aberto, vai ficar mais fácil para vocês, olha, de mexer na peça, tá? Então, olha, eu já costurei um lado, como eu falei pra vocês, que eu ia costurar o lado que tem o bolso nas costas da bolsa. Dá pra ver assim? Agora eu vou costurar o lado do forro que não tem bolso, frente com a frente da bolsa, tá? Vou colocar aqui, ó, o meio que eu achei, no meio que eu já tenho aqui da bolsa. E vou passar um pé de máquina, não esquecendo que quando vocês passarem pelas alças, deem uma reforçada. Agora, nós temos aqui a nossa bolsa, que foi costurado o forro, tá?
Vou passar isso no ferro para assentar essa costura e vou rebater um pé de máquina aqui. Agora, vocês vão entender, como eu pedi para deixar essa alça maior, na hora que eu rebater esse pé de máquina, essa alça vai ficar posicionada aqui bonitinha, para ela não ficar estranha, por ela ter sido colocada juntamente com o zíper, tá bom? Então, passamos o nosso pé de máquina de um lado, passamos nosso pé de máquina do outro, forrinho preso, bonitinho, tá? Vamos começar aqui. Se houver alguma necessidade de ajustar alguma coisa na lateral, a gente ajusta, tira se tiver algum excesso, alguma coisa, tá? E vamos partir para o nosso fechamento da bolsa. Antes de eu fechar mesmo a bolsa, passei uma costura aqui para poder prender esse bolso, tá? Para ele não ficar me atrapalhando aqui enquanto eu tô fechando. E eu tenho que fazer as marcações da caixa de leite, tá? Só que tem uma coisa, gente. Esse bolso aqui, quando eu faço a caixa de leite, essa parte de baixo da bolsa, ela dobra. E esse bolso vai até o final. Então, eu tenho que fazer uma costura aqui, de fora a fora. Ou vou fazer, na verdade, apenas nesta parte, limitando da onde vai começar a caixa de leite para baixo. Para quando eu colocar as coisas nesse meu bolso, ele não ir parar no fundo da bolsa, para que ele pare aqui, tá bom? Então, eu vou marcar, na verdade, vou costurar por aqui que é mais fácil, ó. Eu vou marcar 5,5 centímetros. Aqui, ó, tá? Vou marcar 5,5. E já vou na máquina e vou passar uma costura aqui. Bom, então eu fiz aquela reta de 5,5 centímetros, costurei apenas o lado que eu tenho o bolso, uma costura aqui, tá? Agora eu vou começar a fechar. Eu vou colocar a parte que tem manta com a parte que tem manta tá quiltada e a parte do forro com forro. Vou começar alfinetando primeiro aqui a união das duas partes do jeans para ficar retinha. Vou fazer essa união primeiro dos dois lados aqui. E deste lado. Logo em seguida, vou alfinetar a volta toda. Vou passar um pé de máquina na volta toda e vou deixar uma abertura razoável no fundo do forro para que eu possa desvirar a bolsa, tá? Essa abertura razoável vocês podem deixar na média de uns 12 centímetros, tá bom? Bolsa costurada a volta toda, fechada. Nosso próximo passo agora vai ser a caixa de leite, tá bom? O meu pé de máquina, quando eu pedi para vocês marcarem 5,5, foi da borda aqui externa para cima, eu já havia calculado exatamente a minha caixa de leite de 5 centímetros. Eu já tinha calculado que se eu colocasse a minha régua aqui no 5 por 5, 5 por 5, a minha caixa de leite seria de 5 centímetros. Se o pé de máquina de vocês for um pouquinho maior, talvez não coincida exatamente naquele risco que eu fiz para poder passar a costura no bolso. Então, vocês vão ter que ajustar exatamente a sua caixa de leite de forma que ela cabe certinho naquela reta que vocês fizeram. Pode dar 5,25, 5,75, às vezes até 6 centímetros, tá bom? Então, não esqueçam que ela tem que estar dando 5 por 5 certinho naquela reta. E tem que ser a mesma medida daqui e daqui, tá? Então, eu vou marcar dos dois lados os 5 por 5. Vou
cortar sobre a reta que eu fiz de 5 por 5. E isso vai ser feito tanto na parte quiltada quanto no forro, tá? Essa caixa de leite de 5 por 5. Procurem não ultrapassar o limite, tá? É pra cortar certinho mesmo, pra não ter perigo de ficar torta ou esquisita a caixinha de leite, tá bom? Mesma coisa eu vou fazer aqui no forro. Da costura pra dentro e da costura pra dentro. Da mesma forma foi aqui, tá, gente? Eu não falei isso aqui, mas olha, o 5 por 5, vê se você consegue aproximar aqui, olha. Foi da costura pra dentro, da costura pra dentro, tá bom? Tô usando um lápis mesmo, porque a gente vai cortar e não vai aparecer essa costura que a gente fez, tá? Esse risco que a gente fez. Não vou precisar apagar nem nada. Nos 4 cantos eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou primeiro reforçar essa costura que eu fiz aqui, tá? Nos 4 cantos, porque eu vou ter que costurar isso da seguinte maneira. Assim, olha. Ó. Tá? Meio com meio. Lembrando sempre de deixar a parte toda daquele bolso certinho aqui do lado certo dele, não vai deixar ela vir pro outro lado, porque senão na hora que vocês desvirarem a bolsa vai estar torto, tá bom? E vão passar um pé de máquina aqui nos 4 cantos. Tá? Não esqueçam de juntar, olha, meio com meio. Tombei aqui, olha, pra não ficar muito grossa a costura. Alfinetei o meio e passei a costura. Bolsa inteira costurada. Vamos desvirar por aquele pedaço que ficou aberto. Lembrando que a gente vai ter que abrir esse zíper, tá bom? Para poder desvirar. Bolsa desvirada, tá? Antes de eu fechar esse meu fundo, eu vou pedir para vocês cortarem a alça. Agora que ela já tá toda costurada, bonitinha. Corta deixando uma margenzinha, tá? De costura, tá? Corta os 4 pedacinhos dela. Agora, falta então somente fechar o fundo da bolsa, tá? Que vocês podem fechar com pontinho invisível ou na própria máquina, ajeitando bonitinho aqui costura com costura, tá bom? E a nossa bolsa, após a costura desse fundo, estará pronta. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Espero que vocês tenham gostado. É uma bolsa de fácil execução e que fica bonita e diferente, tá? E até a nossa próxima aula. Muito obrigada pela atenção de todas vocês.